rapaziada, beleza? Vamos fazer uma questão. Dessa vez é uma questão relacionada a expoente e também uma questão de raízes, tá? Ela é para práticas como componente curricular do 5º semestre. É o seguinte, eu tenho uma expressão aqui, 12 que multiplica 5 elevado a 2n mais 1, menos 8 vezes 5 elevado a 2n, sobre 60 vezes 25 elevado a n. O objetivo dessa questão é simplificar o máximo possível, até ela se tornar irredutível. Nessa situação, pessoal, a gente pode identificar alguns termos comuns. Por exemplo, 5 elevado a 2n mais 1, a gente tem que saber que existe uma propriedade das potências, que é, se eu tenho uma potência de mesma base multiplicando, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então 2n mais 1, que é este caso aqui. Então eu vou separar. Vai ser 12, que vai multiplicar o 5 elevado a 2n, da mesma forma aqui, ó, vezes 5 elevado a 1, certo? Menos 8, que multiplica 5 elevado a 2n. Agora no denominador, a gente tem 60 que multiplica. Se 25 elevado a n, pessoal, a gente pode fazer dessa forma. O número 25 a gente pode representar como 5 elevado ao quadrado. Ok? Então a gente vai fazer em parênteses o 5 elevado ao quadrado elevado a n do expoente. Certo? Outra propriedade de potência é quando eu tenho um número elevado ao quadrado elevado a outra potência, isso se chama potência de potência. Então, basicamente, a gente vai fazer uma multiplicação. 5 ao quadrado elevado a 2n se torna 5 elevado a 2n também. Ok? Reescrevendo aqui, eu tenho 12, que vai multiplicar 5 elevado a 2n, que multiplica 5 elevado a 1, menos 8, que vai multiplicar 5 elevado a 2n, sobre 60, que vai multiplicar 5 elevado a 2n. A gente percebe aqui termos comuns no numerador. Eu tenho 5 elevado a 2n aqui e 5 elevado a 2n. Eu vou colocá-lo em evidência. Então eu tenho 5 elevado a 2n, que vai multiplicar 12 vezes 5 elevado a 1, menos 8, dividido por 60, que multiplica 5 elevado a 2n. Termos semelhantes, com o fator de multiplicação, eu cancelo. Então, a gente tem 12 vezes 5, 60. Menos o 8 sobre 60 que sobrou. 60 menos 8, pessoal, é 52, dividido por 60. Vamos fazer uma simplificação. Aqui a par, vou dividir por 2, e vou dividir por 2. 52 dividido por 2 é igual a 26. E 60 dividido por 2 é igual a 30. A par também, vou dividir por 2. 26 dividido por 2, pessoal, é 13. 30 por 2 é 15. Então a gente encontrou nosso resultado, uma fração 13 sobre 15 irredutível. As raízes, elas são um pouco temidas pelos alunos, mas a gente vai trabalhar aqui de maneira bem simples, tá? Eu tenho uma raiz cúbica de 10 menos uma raiz cúbica de 6 mais uma raiz cúbica de 8. E B é uma raiz quadrada de 7 mais uma raiz quadrada de 7 menos uma raiz quadrada de 9. Tudo uma dentro da outra. O valor de raiz quadrada de A à quarta mais B ao quadrado é... Então, primeiramente a gente vai resolver o A, certo? Começando da parte mais interna, pessoal.
raiz cúbica de 10 menos a raiz cúbica de 6 mais a raiz cúbica de 8. Começando da parte mais interna, pessoal. Raiz cúbica de 8 é 2, certo? Então eu vou ter uma raiz cúbica de 6 mais 2, que também é 8. E uma raiz cúbica de 8, pessoal, é 2. Então a gente vai ter uma raiz cúbica de 10 que vai subtrair 2, que se torna uma raiz cúbica de 8, que é 2. Então o nosso A, pessoal, é o 2, certo? O que eu fiz? Eu comecei da parte mais interna, descobri quanto que é raiz cúbica de 8, que é 2, porque é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Extraindo aqui, eu tenho 6 mais 2, que é 8 também, então extrai mais 2. E 10 menos 8, 10 menos 2 é 8, raiz cúbica de 8 é 2, logo meu A vale 2. Agora para o B. O B é uma raiz quadrada de 7 mais uma raiz quadrada de 7 menos uma raiz quadrada de 9. Da parte mais interna. Raiz quadrada de 9, pessoal, a gente sabe que é 3. Então eu vou ter uma raiz quadrada de 7 menos 3, que é 4. Então eu tenho raiz quadrada de 4 é 2. Logo eu vou ter uma raiz quadrada de 7 mais 2. 7 mais 2, pessoal, é 9. E raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Então meu B, ele vale 3. Certo? Agora a gente vai para a expressão que a questão nos está solicitando. Ele quer saber o valor da raiz quadrada de A à quarta mais B ao quadrado. Substituindo, a gente vai ter que A à quarta vai ser 2 à quarta, mais B ao quadrado, 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 à quarta, pessoal, é 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, raiz quadrada de 16 mais 3 ao quadrado, 9. Eu vou ter uma raiz quadrada de 16 mais 9, 25. Logo, a gente sabe que o valor dessa raiz quadrada é raiz quadrada de 25, que é 5. Portanto, essa é nosso resultado desta expressão. Espero que vocês tenham compreendido a questão e até uma próxima